Olá, minha gente! Está começando mais um vídeo do nosso canal Fé em Casa. Hoje, num formato um pouquinho diferente, não teremos um podcast com o entrevistado, mas para não ficar sem nenhum vídeo essa semana, eu resolvi gravar um assunto que muito me interessa e que fez uma diferença muito grande na minha vida, que é sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. Se você ainda não conhece as histórias de Nossa Senhora de Fátima, fica comigo para você conhecer essa história belíssima da nossa fé, né, da nossa igreja. E se você já conhece, fica também para conhecer um pouquinho sobre como essa história de Nossa Senhora de Fátima impactou na minha vida e o que ela tem a ver com a transformação que eu tenho vivido atualmente. Eu acho importante já avisar aqui no início do vídeo que esse vídeo é muito sobre a minha história e a relação da minha fé com as aparições. Se você está afim, está procurando somente conhecer as histórias da aparição, né, a história das aparições, você pode acompanhar lá no meu canal, no TikTok, que lá tem a história unicamente pela história. Aqui, a minha intenção é mostrar como eu cheguei a essa história e como ela tem impactado na minha vida. Então vai ser um vídeo um pouco mais longo e misturando, né, a minha história com a história das aparições. Eu espero que você goste. E antes de começar esse conteúdo desse vídeo, acho importante falar aqui também que eu me sinto, sim, envergonhada de, até o ano passado, não conhecer a história das aparições. Eu, sendo católica desde criança, né, fiz a minha primeira Eucaristia com 11 anos e confesso que nunca tinha ouvido falar com tamanha riqueza dessa história. Sabia que existia a história das aparições, mas não conhecia nada, absolutamente nada sobre ela. Isso me envergonha e me entristece? Sim. Então, por isso, depois que eu descobri essa beleza, eu resolvi compartilhar com todo mundo. E a minha intenção de fazer esse vídeo hoje foi justamente contar e mostrar a minha admiração, meu encantamento com as histórias da aparição. Então, como que tudo começou? Foi no ano passado, no mês de março, estávamos passando o final de semana na casa da minha irmã e a Lidiane estava grávida. Ela estava já no finalzinho da gestação, lá pelos seus 9 meses. Ela mora no Rio de Janeiro, né, num condomínio muito agradável, muito bom. E todas as vezes que a gente vai lá, eu gosto de correr no lago, no lago do condomínio, porque é um ambiente muito bonito, uma natureza, né? Eu gosto muito das árvores, do ambiente, então eu gosto de aproveitar esse momento. Então, todas as vezes que a gente vai para lá, eu levo minha roupa de correr e coloco o celular para despertar antes da casa, como eu sempre falo, né? Coloco lá por volta de 5 horas, porque a vida da mãe é uma correria e se a gente espera os filhos acordar, a gente sabe que entra na rotina e não dá tempo mais. Então eu já tinha esse hábito de sempre colocar meu celular para despertar bem cedinho, ser a primeira a acordar da casa, sair para correr e quando eu voltar o pessoal está acordando. Só que nesse dia, quando eu acordei às 5 da manhã, eu me deparei com a minha irmã na sala, fazendo o quê? Rezando o rosário com o Frei Gilson. E aí, gente, a Lidiane estava com aquele barrigão. Assim, já estava prestes a ganhar, marear mesmo, estava com aquele barrigão. E eu olhei aquilo e ela lá sonolenta, mas rezando o terço. Aí eu olhei para ela e falei, Lid, você tá doida? Olha só, olha o exemplo errado de católica que eu era, né? Então eu olhei, em vez de incentivar a minha irmã, admirar, parabenizar, não, eu fiz justamente o oposto. Eu tentei desincentivá-la a rezar. E eu falei, você tá doida? Acordando 4 horas da manhã para rezar o terço. Lid, nunca mais você vai dormir como antes. Então aproveita para dormir, menina. Não tá na hora de fazer terço da madrugada, não. Vai dormir. E a minha irmã, ela não me escuta muito, então ainda bem, graças a Deus não me escutou. Seguiu lá, ela não discute, ela não é de debater, ela é silenciosa. Eu fui caminhar, ela continuou rezando o terço e assim foi.
Mas eu lembro que eu achei um absurdo. Depois, durante o dia, eu ainda comentei, você tá doido? Você não sabe o que é não dormir mais. Você não sabe o que é acordar a noite toda e ficar exausto e você está perdendo as suas noites de sono, que seriam as últimas ali tranquilas, né? Aquilo me incomodou. Isso foi num sábado. No domingo, o que acontece? No domingo, o Frei Gilson, para quem não sabe, ele não faz o terço da madrugada, porque domingo é dia de missa. Então, no domingo eu também não corro, porque a gente acorda cedo lá para ir à missa. Acordamos, fomos à missa e tudo. Só que quando foi na segunda-feira, aí começa a história. Na segunda-feira, a gente já estava em casa, eu aqui em casa, o que aconteceu? Acordei que horas? 4 horas da manhã. Aí eu sabia que não estava na hora ainda de acordar, coloquei assim, dei um clique no celular do lado da cama, olhei, 4 horas. Falei, não vou acordar não. Não vou. Aí na hora eu já pensei, será que foi Deus que me acordou para rezar o texto? Deus, não vou acordar 4 horas da manhã não. Aí desliguei meu celular, né, assim, apaguei a luzinha dele e continuei tentando dormir. Só que eu não consegui dormir mais. E para quem não me conhece, dormir nunca foi uma dificuldade para mim. Eu tenho facilidade de sobra para dormir, durmo em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer posição. E aí eu fiquei assim, não vou dormir não. Aí só que eu não conseguia dormir, eu não vou acordar, né? Eu não conseguia dormir. Aí, teimosa, peguei meu celular e vim para a sala. Acham que eu vim rezar? Não. Vim mexer no celular. E aí rola Instagram pra lá, rola TikTok pra cá, e vai pra site de compras. E comecei a fazer bobagens durante a madrugada, só olhando, nada com nada, mas não me cedi ao chamado de Deus, digamos assim, para rezar o terço. Isso foi na segunda. Na terça-feira, que horas eu acordo? 4 horas da manhã. Aí eu olhei, falei, não é possível, mas eu não vou acordar, eu não vou rezar o terço. Quarta-feira, que horas eu acordo? 4 horas da manhã. Eu falei, Deus tá de sacanagem comigo. Eu falei, viu? Mexe com quem tá quieta. A minha irmã estava quietinha lá na dela rezando. E eu nunca tinha pensado em fazer o rosário. Nunca. Achava 4 terços? Não é pra mim. Eu não vou rezar. Até porque eu não tinha o hábito de rezar nenhum terço. Quem dirá rezar 4 terços de madrugada? Não fazia sentido nenhum pra mim. Então, só que já era a terceira noite, né? A terceira madrugada ali que eu acordava, que eu era acordada às 4 da manhã. Aí nesse dia eu fiquei muito incomodada, eu levantei e comecei a procurar um terço, porque eu sabia que a minha avózinha, já falecida hoje, tinha me dado um terço há muitos e muitos anos atrás. E aí eu tinha uma noção que ficava lá na minha cabeceira, na gaveta, mas assim, só porque foi lembrança da minha avó, não que eu usasse. E aí estava lá o terço. Na época ele não estava quebrado, mas logo que eu comecei a usar, ele caiu e quebrou. E aí comecei a procurar o terço, vim para a sala sem fazer barulho, mas eu não sabia rezar o terço. E eu falei, eu não vou rezar com o Frei Gilson, não vou. Aí comecei a procurar um livrinho que eu sabia que a minha avó tinha me dado também, achei esse livrinho, onde explica, né, como rezar o terço. Aí eu vim, ajoelhei na minha sala, sozinha, e comecei a rezar o terço, acompanhando o livrinho, porque eu não sabia. Aí, acompanhando o livrinho, comecei a rezar, só que na minha cabeça, de católica protestantizada, ficava assim, por que rezar o terço? Da onde surgiu o terço? Pra que isso? Pra que ficar repetindo tantas ave-marias? Pra que ficar... Não faz sentido. E a minha cabeça não parava, eu não conseguia me concentrar no terço, porque essas perguntas que a gente cresceu ouvindo martirizavam ali a minha cabeça, eu não conseguia me fixar naquilo que eu estava fazendo. Aí eu ainda assim segui firme, finalizei acompanhando o livrinho, entendi tudinho, livrinho muito bom, finalizei. Normalmente eu acordava cedo já para fazer minha atividade física, só que em vez de ir, o que eu fiz? Eu falei, não, hoje eu não vou pro cross, eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar essas minhas dúvidas, né? Da onde surgiu o terço? Por que rezar o terço? E aí peguei meu computador, sentei na mesa e comecei a pesquisar. E assim, eu tava com tanta pressa, até porque eu também estava com sono,
que eu falei, cara, eu não quero ver vídeos, né? Eu quero procurar textos, porque o texto você bate o olho e já sabe logo se aquilo faz sentido ou não para você. E o vídeo você tem que esperar a pessoa falar um monte de coisas até chegar no assunto, né? Então eu falei, não, eu quero um texto, eu vou começar a procurar. E aí foi que eu caí num site do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Gente, eu comecei a ler aquilo desesperadamente. E eu lia. Eu já tinha lido, aí eu cheguei, antes disso, né, eu li alguns escritos da igreja sobre de onde surgiu, aí começou a fazer sentido na minha cabeça, aí li alguma parte da história, como o terço foi se modificando, enfim. Mas num determinado momento, eu caí nesse site do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. E aí eu comecei a ler tudo, tipo, vasculhar o site inteiro. Eu queria saber tudo o que estava escrito ali. Porque era a história das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Eu confesso que eu fiquei muito impactada. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar sem parar e eu falava, gente, como é que eu não conhecia essa história? Como é que eu, sendo católica a vida inteira, não conhecia as histórias das aparições de Nossa Senhora de Fátima? Já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia a história. E aquilo foi me dando um misto de alegria e de frustração, aquele sentimento, uma unção mesmo do Espírito Santo. Eu estava me sentindo muito tocada, muito sensibilizada, e eu comecei a me sentir muito culpada também. E falando assim, por quê? Por que eu não conhecia? E por que eu não rezava o terço antes? A minha avó rezava todos os dias e falava para mim, mas, né, a gente achando que sabe mais, isso é um defeito dos jovens, né? A gente sempre acha que sabe mais que os nossos pais, que os nossos avós, porque a nossa geração é mais evoluída, é mais entendida, e a gente não se apega aos ensinamentos, muitas vezes, né? A gente não se apega aos ensinamentos dos mais antigos, digamos assim. Então, o que eu queria trazer para vocês? Assim foi a forma foi assim que eu conheci a história de Nossa Senhora de Fátima. E aí, é só isso que eu quero contar? Não, eu quero contar um pouquinho do que eu li. Porque, recentemente, desde então, né, desde o ano passado, eu comecei a me apegar muito. Nunca mais parei de procurar coisas, de conhecer a história da igreja, de me interessar mais pela história dos santos, pelas histórias das aparições, pelas histórias dos milagres eucarísticos. Mas agora, este mês, eu acabei de ler este livro, que é o livro das Memórias da Irmã Lúcia, né? O livro em que a Irmã Lúcia, que era uma das pastorinhas, conta o que ela viveu nessas aparições. Então, hoje eu quero compartilhar com você, que está aí do outro lado, que talvez você já conheça essa história, conheça a belíssima história que mas talvez você não conheça. Talvez você conheça de ouvir falar também, mas nunca tenha parado para ler o diálogo dos pastorinhos, né, o diálogo de Lúcia com Nossa Senhora. Então é isso que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Alguns trechos, né, alguns trechos dessa aparição, que são os trechos que estão nesse livro das Memórias da Irmã Lúcia. Vamos então, primeiro, a Irmã Lúcia, ela não escreveu esse texto, acho interessante falar, que ela não escreveu, não colocou isso por escrito por própria vontade, para se vangloriar, para virar artista, né, para ficar conhecida, ganhar likes, nada disso. As aparições ocorreram em 1917, eu acho muito recente, e isso foi uma das coisas que me impactaram bastante também, né, a atualidade das aparições. Mas Nossa Senhora, a Irmã Lúcia, ela guardou o segredo por muito tempo. Na época, algumas partes das aparições foram declaradas, porque chegou à mídia, né, a mídia nacional e até expandiu um pouco mais do que a mídia nacional, foi muito divulgada essas aparições, mas algumas coisas ficaram em segredo, e só há pouco tempo, só muito mais recente,
ela revelou os segredos das aparições, mas tudo isso a pedido, né, a mando do seu bispo. Então, em atendimento ao seu bispo, que ela entende ser, né, uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, é que ela colocou todos os segredos, tudo que ela viveu no papel, contando então as suas memórias sobre as aparições. O que é essa história das aparições de Nossa Senhora de Fátima, né? São as histórias das aparições de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, que são Lúcia, Jacinta e Francisco. Lúcia é prima de Jacinta e Francisco, que são irmãos. Lúcia tinha 11 anos, à época das aparições, Francisco 7 e Jacinta 9 anos. Então eram 3 pequenas crianças que moravam próximos e faziam suas atividades, suas brincadeiras juntos. Eles tinham, já nessa época, a obrigação de pastorear, né, as ovelhas da sua família, das suas famílias. Então, às vezes, Lúcia saía para pastorear com as suas amigas, que eram até de sua preferência, e outras vezes ela ia, quando não tinha jeito, ela mesmo conta aqui nas suas memórias, quando não tinha jeito de fugir dos primos, ela ia com eles. Ela tinha preferência pelas amigas por serem meninas da idade dela, né? E os primos mais novinhos ficavam encantados com tudo que ela fazia, mas ela confessa que não tinha muita paciência até com os primos. Só que Lúcia, enquanto ela acabava de pastorear, apareceu um anjo, uma luz branca, uma pessoa muito brilhante, apareceu no formato de um menino e se apresentou para ela como sendo um anjo de Portugal. E ele ensinou Lúcia a rezar. Ele pediu para que ela aprendesse a ler e aprendesse também a rezar. A história das aparições, ela se divide em 2 etapas. Primeiro, começa com as aparições do anjo. Então, as aparições do anjo foram em 1915, pelo menos é o que eles calculam da primeira aparição. Olha só, parece-me que foi em 1915 que se deu a primeira aparição do que julgo ser o anjo, que não ousou por então manifestar-se de todo. Aí ela vai contar aqui um pouquinho das aparições. Olha, ao chegar junto de nós, disse: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitamo-lo e repetimos as palavras que o ouvimos pronunciar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. Provavelmente você reconheceu esta oração, né? Essa é uma oração que o Frei Gilson mesmo, ele utiliza muito no final, ou até mesmo às vezes no início do seu terço. É uma oração belíssima e lindíssima, e como nós podemos ver aqui, foi o anjo que entregou-a à irmã Lúcia. Depois de repetir isso 3 vezes, ergueu-se e disse: orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz, das vossas súplicas. E desapareceu. Aí Lúcia, ainda aqui no livro, ela conta como ficou o ambiente após essa aparição, né? Após a aparição do anjo, o que ela sentiu? A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência. Por um grande espaço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração, a presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. Gente, vocês têm noção que isso eram crianças? Crianças que estavam recebendo essa atmosfera, essa visita tão especial. E aí ela continua. Eu não vou ler o livro todo para vocês, é claro, mas eu quero ler alguns trechos, tanto das aparições do anjo, quanto das aparições de Nossa Senhora. Na segunda aparição, o anjo apareceu e chegou para eles e falou: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios.
Como nos havemos de sacrificar? Perguntei. De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Então aqui, né, já surge uma clareza para a gente. Por que a igreja nos incentiva tanto a fazer sacrifícios? Várias vezes eu já tinha ouvido padres falando, né? Se você está sofrendo por algum motivo, você que sofre por uma doença que às vezes Deus não te concede a cura, ofereça esse teu sofrimento pela conversão dos pecadores. E isso eu não entendia. Eu ficava pensando, gente, por quê? Da onde isso? Qual é o sentido disso? E aqui isso foi abrindo a minha mente e também o meu coração para isso, né? O anjo orientando aqui, oferecei sacrifício em ato de reparação pelos pecados. Isso diz muito não para que a gente desanime, perca as esperanças sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos medos, mas que a gente não murmure, né? Para que a gente não murmure e sim ofereça o nosso sacrifício em reparação dos nossos pecados, para que através desse sacrifício que a gente vive aqui na terra, que Deus possa redimir os nossos pecados, né? E abater a nossa pena. Essas palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e como queria ser amado. É muito interessante, aqui eu já estou lá na parte das aparições, mas neste livro, antes de relatar as aparições, a irmã Lúcia, ela conta muito sobre a vida de Jacinta. E como a Jacinta, que tinha apenas 9 anos, levou isso tão a sério. Jacinta começou a oferecer todo o seu sofrimento em reparação de seus pecados e pela conversão dos pecadores. Jacinta levava isso a sério, que ela não passava um dia sequer sem oferecer um sacrifício. Mas como assim? Jacinta fazia assim, se ela gostava, a mãe dela mandava uma merenda para ela. Se fosse algo que ela gostava muito, ela deixava de comer, oferecendo aquele sacrifício pela conversão dos pecadores. Lá na frente você vai entender por que ela fazia isso, por uma orientação do anjo, mas também por uma orientação de Nossa Senhora. Então, Lúcia conta com muita admiração nessas histórias, né? Como Jacinta levou isso a sério. Muitas vezes, ao invés de sair para brincar, Jacinta era chamada, ela tinha muita vontade. Quando ela percebia que era algo que ela queria muito, ela abria a mão para se colocar em oração e saía para rezar o terço em oferecimento, como remissão para a remissão dos seus pecados, né, para o perdão dos seus pecados e também para a conversão dos pecadores. Na terceira aparição do anjo, o anjo vem e faz a seguinte oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Então essa foi uma outra oração que o anjo de Portugal ofereceu, né, e ensinou aos 3 pastorinhos para que eles fizessem. Então aqui também começa muito fortemente essa devoção ao Santíssimo Coração de Jesus e ao coração imaculado de Maria. Essas aparições do anjo ficou guardada somente no coração dos pastorinhos. Eles não divulgaram para ninguém a notícia, não divulgaram o que havia acontecido com eles, eles apenas guardaram e começaram a seguir as recomendações do anjo. Foi então que no ano de 1917, no dia 13 de maio, Nossa Senhora aparece pela primeira vez. E aí sim, eu quero contar como foi essas aparições de acordo com os escritos de Lúcia. Ao chegar, mais ou menos a meio da encosta, quase junto de uma azinheira grande que aí havia, vimos outro relâmpago, e dados alguns passos mais adiante,
vimos sobre uma carrasqueira uma senhora. Então, só para introduzir, eles estavam mais uma vez pastoreando e eles viram o tempo mudar. Como eles acharam que viram um relâmpago, eles falaram, vamos embora, vamos levar, né, as ovelhas para casa. Só que aí eles viram esse segundo relâmpago, da onde, né, uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz, mais clara e intensa que um copo de cristal, cheio d'água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Paramos surpreendidos pela aparição. Estávamos tão perto que ficávamos dentro da luz que a cercava, ou que ela espargia, talvez a 1,5 m de distância, mais ou menos. Então Nossa Senhora disse-nos, não tenhais medo, eu não vos faço mal. De onde é vós-me-sê? Lhe perguntei. Sou do céu. E que é que vós-me-sê me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. E aqui, gente, começa a me chamar muita atenção o diálogo das crianças com Nossa Senhora. Presta atenção nesse diálogo. Imagina hoje, se você consegue imaginar uma criança de 11 anos tendo esse diálogo com Nossa Senhora. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas tem que rezar muitos terços. Lembrei-me então de perguntar por 2 moças que tinham morrido havia pouco. Eram minhas amigas e estavam em minha casa a aprender a tecedeiras com minha irmã mais velha. A Maria das Neves já está no céu? Sim, está. Parece-me que devia ter uns 16 anos. E a Amélia? Estará no purgatório, até o fim do mundo. Parece-me que devia ter de 18 a 20 anos. Nossa, quanta coisa podemos falar desse texto, não é mesmo? Primeiro que me impressiona a sabedoria dessas crianças. Nossa Senhora aparece para 3 crianças, 3 pastorinhos, né? Crianças humildes, crianças simples, mas que souberam fazer perguntas muito interessantes para Nossa Senhora. Elas não fizeram pedidos, né, de futilidades. Elas queriam saber se as pessoas a quem elas amavam e conheciam estavam no céu. Elas queriam saber se elas iriam para o céu. Eu fico me perguntando, com quantos anos a mãe dessas crianças ensinou para elas que o objetivo de vida delas e o nosso é ir para o céu, não é mesmo? Então, aqui foi uma parte da história que me tocou muito profundamente por isso. Com quantos anos a gente já deve colocar no coração dos nossos filhos que o maior objetivo da nossa vida é ir para o céu, né? É chegar ao céu. Essas crianças já sabiam, com 7, 9 e 11 anos. E mais do que isso, né? Elas se preocupavam, elas queriam saber pelas outras pessoas. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Nossa Senhora pergunta. Sim, queremos, as crianças respondem. Será que nós, como adultos, estaríamos capacitados, prontos para responder sim, queremos? Olha o que Nossa Senhora oferece para eles, né? Pergunta. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos. Ela não estava oferecendo milagres, ela não estava oferecendo benfeitorias, presentes, riqueza, prosperidade. Ela estava oferecendo sofrimentos. Para quê? Em ato de reparação pelos pecados que são cometidos contra Deus.
em ato de reparação aos pecados com que ele é ofendido. E as crianças disseram sim. Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus. Que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Gente, nossa, eu me emociono todas as vezes que eu leio esse diálogo. Que riqueza. Rezem o terço todos os dias. Então foi a partir daqui. Eu ainda vou continuar lendo alguns trechos das aparições. Não estou lendo tudo, tá? Poucas coisas estão marcadas aqui. Mas esse texto é de uma riqueza tão grande para a nossa fé, para as nossas virtudes, sabe? Para que a gente reconheça quanto a gente precisa mudar, melhorar e aprender. Mas aqui me pegou. Foi um pedido de Nossa Senhora, né? Rezem o terço todos os dias, para que alcancem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em 1917 estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. E Nossa Senhora vai fazendo várias advertências ao longo das aparições para que elas rezem pela conversão dos pecadores e pela paz do mundo, porque senão uma segunda guerra muito pior poderia acontecer. E nós sabemos que aconteceu, que foi a Segunda Guerra Mundial. E aí, vamos lá para o 13 de junho, na segunda aparição. Em 13 de junho de 1917, depois de rezar o terço com a Jacinta e o Francisco e mais pessoas que estavam presentes, vimos de novo o reflexo da luz que se aproximava. A esse reflexo chamavam relâmpago. E em seguida, Nossa Senhora sobre a carrasqueira, em tudo igual a maio. Vós me sé que me quer? Perguntei. Deixa eu relatar aqui, só fazer um adendo. Depois de rezar o terço com Jacinta, Francisco e mais pessoas. Porque o que acontece? Igual eu tô te falando, né? Eu pulei algumas partes aqui. Mas a Jacinta, ela chegou em casa e ela não conseguiu esconder dos seus pais. E ela contou que Nossa Senhora havia aparecido para ela. E aí a vida deles se transforma numa bagunça. Mais pra frente eu conto essa parte. O que eu posso adiantar é que seus pais não acreditaram e eles tiveram que sofrer muito por conta disso. Eles sofreram muito por conta disso. Mas aqui eu quero deixar mais ênfase, né, sobre os diálogos das aparições mesmo. Então, por isso que aqui falo, mais pessoas estavam presentes, porque a notícia se espalhou. Por tudo que aconteceu, a notícia se espalhou e as pessoas queriam saber se era verdade. Os pais dos pastorinhos, eles não acreditaram neles. A Lúcia, né, questionou Jacinta, por que você contou? Ninguém me pediu para não contar. Então, assim, só que o ter contado sobre a aparição levou a essas crianças muito sofrimento. Elas foram interrogadas muitas vezes por seus pais, né? Os seus pais queriam que elas desmentissem essa história. Não acreditaram nelas. O padre da sua igreja também não acreditou, questionava, interrogava as crianças individualmente. Elas receberam muitas ameaças, mas elas não se entregaram. Por quê? Nas aparições, Nossa Senhora pede também a elas para que guardem um segredo. E a Jacinta contou que Nossa Senhora pediu para que guardasse um segredo, então todos queriam saber, que segredo é esse? Se você não pode contar, não é verdade. Mas esse segredo só vai ser revelado muitos anos depois. E aí vamos para a segunda aparição, então.
E quando Nossa Senhora aparece, né, Lúcia pergunta: Vós me sei que me quer? Perguntei. Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendam a ler. Depois direi o que quero. Então pedi a cura de um doente. Se converter, curar-se-á durante o ano. Queria pedir-lhe que nos levasse para o céu. Sim, Jacinto e Francisco, levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Esse diálogo da segunda aparição eu ainda não acabei, mas ele me pega muito, porque como eu disse no início do vídeo, eu que estava sendo uma católica muito protestantizada, sempre tive medo de me apegar a Maria e de reconhecer, reconheço Maria como minha mãe, tá, mas e aí? Converso com ela? Não. Eu tinha medo de criar uma intimidade com Maria por conta de tudo que eu ouvia, né? Todos os questionamentos protestantes que eu ouvia. E aqui, talvez por isso, esse texto tenha me pegado tanto, né? Maria falando, Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Jesus usou Lúcia e os 3 pastores, e os 2 primos, né? Para se fazer conhecida e fazer a vontade de Deus conhecida, que amemos Nossa Senhora e seu Imaculado Coração. Fico cá sozinha? Perguntei com pena. Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Nela nos víamos, então Nossa Senhora abre as mãos novamente e Lúcia fala, nela nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinto e o Francisco parecia estarem na parte dessa luz que já se elevava ao céu e que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora, estava um coração cercado de espinhos, que parecia estarem-lhe cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. Então, essas crianças, elas precisaram de muita graça de Deus, né? Porque elas pediram a Nossa Senhora para levá-las ao céu, mas Nossa Senhora responde que Jacinto e Francisco iriam logo para o céu, mas que Lúcia não, que Deus queria usar Lúcia ainda para se fazer conhecida nessa terra. Eu fico me imaginando como essas crianças receberam essa notícia, né? Como foi para elas viver essa notícia? Como foi já começar a se imaginar perto de Deus e saber que sua vida seria tão curta? No dia 13 de julho acontece então a terceira aparição de Nossa Senhora. Vou direto para o diálogo. Lúcia pede, né? Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que vós me nos aparece. E Nossa Senhora responde, continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro, direi quem sou, o que quero e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. Nesse diálogo que se segue, Nossa Senhora continuou, sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então Nossa Senhora deixa aqui mais uma fórmula de oração, né? Uma fórmula de oração que nós devemos fazer ao oferecer os nossos sacrifícios. Nossa Senhora nos ensina como devemos oferecer o nosso sacrifício a Deus. Vou repetir. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E após ensiná-las a fazer esta oração, vem as últimas palavras.
Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. Só que o que vai ser revelado aqui nessa parte ficou omitido por muito tempo. Todas as vezes que as crianças eram interrogadas, essa parte do diálogo, elas não podiam abrir, elas não podiam contar, porque isso foi um pedido de Nossa Senhora para que se mantivesse em segredo. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas como forma humana, flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas do grande incêndio, sem peso nem equilíbrio entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Devia ser ao despertar-me com esta vista que dei esse ai que dizem ter me ouvido. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasas. Assustados e como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno? Para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus no reinado de Pio XI, começará outra pior. Aí, gente, esse diálogo mexe, né? É uma parte muito forte. E aí Nossa Senhora ensina mais uma oração. Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Mais uma das orações que nós rezamos no terço. Então, conhecer essas orações e conhecer de onde elas vieram, gente, como não aumentar a nossa fé conhecendo essa história? Como não encher o nosso coração de vontade de rezar o terço? Como? É impossível não sentir vontade de rezar o terço após conhecer esse diálogo, que eu estou lendo apenas partes. Mas que eu super recomendo esse livro. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa adquirir e conhecer em detalhes essa história tão belíssima. Seguiu-se um instante silêncio e perguntei: vós, Messê, não me quer mais nada? Não, hoje não te quero mais nada. E como de costume, Nossa Senhora se vai. No dia 13 de agosto, então, seria o quê? A quarta aparição. Mas lembra que eu contei para vocês que as pessoas não acreditaram na declaração das crianças? Os pais, né, principalmente a mãe de Lúcia, ela era muito rigorosa. Depois de ler o livro, a gente assistiu ao filme. Vou deixar o link, vou ver se eu acho deixar o link aqui também, do filme, ou pelo menos o nome. Mas existe um filme com essa história dos 3 pastorinhos. É claro que é muito resumido. Eu recomendo. Gente, o filme nunca é tão bom quanto o livro, então leiam o livro, leiam mesmo. É um livro muito fácil, muito interessante de se ler, mas vale a pena assistir o filme para reforçar a história, né? Caso tenha passado algo despercebido. Então as crianças, elas foram muito questionadas, muito interrogadas por um padre, por outro padre, por um bispo e chama outro bispo. Elas viviam sendo interrogadas, até que essas crianças foram sequestradas. Elas foram sequestradas, elas foram presas. E, gente, elas não foram presas sozinhas, isoladas em um lugar. Elas foram colocadas na cadeia com prisioneiros. Elas foram parar numa cela cheia de prisioneiros que haviam cometido crimes só porque elas não queriam desmentir essa história. Então foram crianças
extremamente corajosas, foram verdadeiras cristãs, com uma fé rica. Eu queria contar tudo, tudo que eu descobri, mas uma das partes que eu li, que eu não marquei aqui nesse livro, foi de quando elas vão para a prisão, né, e o quanto elas foram ameaçadas nessa parte, porque, claro, eram crianças muito pequenas, Jacinta principalmente sentiu muito medo, chorava de medo, ela e o Francisco, e essas crianças com muito medo na prisão, elas começaram a falar, o que vamos fazer aqui? Será que vão nos matar? E foi quando elas resolvem rezar o terço. E elas começam a rezar o terço e todos os presos começam a rezar com elas. Eles foram tão cruéis, gente, quando eu falo que elas sofreram muito, não estou falando de pouquinha coisa, não. Imagina, eles foram presos e os pais deixaram, né? Deixaram crianças serem presas. No filme mostra que a mãe da Lúcia falou, pelo menos assim ela vai desmentir dessa mentirada que ela está fazendo, né? Foi ela quem procurou isso. Então as crianças foram meio que abandonadas pelas suas próprias famílias, né? Duvidaram delas, porque tinham medo do que poderia acontecer com as crianças e também com eles próprios, por todo o julgamento, por tudo que estava acontecendo naquela cidade. Houve uma movimentação muito grande. E aí, em um dos trechos que eu li sobre essas aparições, não foi aqui nas Memórias de Lúcia, mas se eu não me engano foi no site do santuário, tem lá o que o delegado pensou quando prendeu as crianças, né? Ele pensou assim, olha, a gente vai prender e depois a gente vai pegar a mais nova, a criança mais nova, vai levar, vai ameaçá-la de jogá-la num caldeirão e matá-la ensopada. Tipo, eles ameaçaram cozinhar aquelas crianças. E aí eles fizeram isso, fizeram com uma criança que não se arredou, eles acharam assim, olha, se a criança mais nova não contar, os outros dois que estão presos vão contar a verdade, porque eles vão ter medo da gente matar. Só que, gente, nenhum dos três abriu mão, nenhum dos três deixou de confirmar que aquilo era verdade, nenhum das três deixou de guardar o segredo que Nossa Senhora pediu, porque o segredo era a visão do inferno. Eles tiveram a visão do inferno, mas aquilo não era para ser contado, não era para ser divulgado naquele momento, entre outros segredos que tiveram. Mas, enfim, as crianças foram extremamente cristãs, né? Poderiam ter se tornado mártires ali naquele momento. Mas, então, no dia 13 de agosto, o que aconteceu? As crianças não podiam ir até a Cova da Iria, onde Nossa Senhora estava aparecendo, porque elas estavam presas. Elas não vão no dia 13, elas ficam muito chateadas com isso, porque elas sabiam que seria o dia de Nossa Senhora estar fazendo a visita, e elas sentem essa preocupação, né? Será que então Nossa Senhora nunca mais vai voltar a nos aparecer, porque nós descumprimos o nosso acordo? Mas as crianças descumpriram porque elas foram sequestradas, né? Elas não tinham condições realmente de aparecer lá. Mas aí Nossa Senhora aparece para elas numa outra data e tudo segue normal. E aí nessa quarta aparição, né, o que eles perguntam a ela de diferente? Além de pedir, a cada aparição que Nossa Senhora vinha, eles pediam a cura dos doentes, eles pediam, as pessoas estavam levando muitos nomes de doentes para elas, e aí elas listavam, né, nos pediram para que seja curado fulano, você pode curar, não sei, pode pedir Nosso Senhor para curar, tal, e elas iam fazendo pedidos por outras pessoas. Mas o que tem de diferente aqui é que elas perguntam, né? Que vós me ser quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na cova da Iria. Então esse povo que a cada aparição se multiplicava, eles começaram a deixar dinheiro ali em agradecimento aos milagres que já estavam acontecendo por intercessão daquelas crianças. Já haviam, né? A cada mês milagres e milagres já estavam acontecendo e as pessoas iam lá para agradecer e retribuíam com dinheiro. E Nossa Senhora pede para que seja feita 2 andores para a festa de Nossa Senhora do Rosário e depois uma capela, enfim, dá todas as orientações. Vamos então para o dia 13 de setembro. Nossa Senhora aparece e diz: continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra.
Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o menino Jesus para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. A corda é o terço. Trazei-a só durante o dia. Gente, essas crianças estavam levando tanto a sério que elas rezavam várias vezes o dia. Elas rezavam o terço. Elas rezavam na escola, nos intervalos, de manhã e à noite. Elas dormiam com o terço nas mãos, rezando. E aí Lúcia vai. Tem me pedido para lhe pedir muitas coisas. A cura de alguns doentes, do surdo-mudo. Sim, curarei. Alguns curarei, outros não. Em outubro farei um milagre, para que todos acreditem. E começando a elevar-se, desapareceu, como de costume. Nessa aparição, Nossa Senhora já fala que alguns serão curados e outros não. Numa outra aparição que eu já pulei aqui, ela fala que a pessoa precisa ser convertida para ser curada. Então, aqui não tem a explicação, mas é porque eu pulei alguns trechos, né? Mas em uma outra, ela fala, né? Este não, ele precisa primeiro ser convertido. Então, muitas das vezes um milagre não acontece na nossa vida porque o nosso coração não está verdadeiramente convertido, né? Quantas vezes a gente, outro dia eu ouvi isso, quantas vezes o alcance do nosso milagre nos afastam de Deus? Quantas vezes quando a gente tem o que a gente quer, a gente perde o nosso tempo dedicado a Deus? A gente deixa de dedicar tempo às nossas orações e à nossa intimidade com Deus. Isso é muito sério. Vamos então para a última aparição, a sexta aparição. Não é a última, mas é a última que eu vou contar no vídeo de hoje, que foi a sexta aparição, a aparição que Nossa Senhora realiza o milagre para que todos creiam nas crianças, né? Nesse dia, estava chovendo muito. Lúcia conta que estava assim, uma chuva torrencial, que significa muita chuva, muita chuva. Estima-se, a mãe dela não queria que ela fosse para o local de jeito nenhum. Por quê? Porque a notícia já havia se espalhado e, como eu disse, a cada aparição, mais e mais pessoas apareciam naquele lugar. Nessa última aparição, estima-se que entre 50 a 70 mil pessoas, gente, 50 a 70 mil pessoas estavam lá. E aí, quando eu vejo isso, eu fico, como é que essa história não é contada todos os dias para os católicos? Como é que a gente não vê isso toda semana? Tinha de 50 a 70 mil pessoas presenciando isto em 1917, que é ontem, né? Ontem. Então chovia muito, a mãe da Lúcia não queria, a mãe dos pastorinhos não queria que eles fossem até lá. Mas eles foram. Lúcia falou, eu preciso ir, mãe, tem que ir, e foram. E quando chegou lá, havia essa multidão lá na Cova da Iria, que era o terreno dos pais de Lúcia. E eles foram passando pelas pessoas, chegaram no alto, né, que era um altinho onde eles ficavam para conversar com Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora aparecia, mesmo quando tinha muitas pessoas, as outras pessoas não viam Nossa Senhora. Elas só ouviam as crianças conversando. E um fato muito interessante também é que o Francisco, ele não ouvia nada que Nossa Senhora falava. Ele só via. E ele ficava apaixonado e admirado com a visão que ele tinha. Mas ele não conseguia escutar. Só que Nossa Senhora permitia com que as crianças contassem para ele. Então, tudo que elas ouviam, elas contavam para Francisco depois. E aí, eis que Lúcia chega lá nesse altinho para eles rezarem e ela fala que uma força que só pode ser do Espírito Santo dá um impulso nela e ela grita, ajoelhem-se todos e vamos rezar. Toda aquela multidão se ajoelhou e começou a rezar o terço. Num lugar enlamaçado, pessoas bem arrumadas estavam ajoelhadas na lama, orientadas por aquelas crianças, elas se ajoelham e começam a rezar, e rezam o terço.
Ela coloca aqui, olha. Pouco tempo depois, vimos o reflexo da luz e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira. A carrasqueira era uma árvore. Que é que vós me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para as suas casas. Eu tinha muitas coisas a lhe pedir. Se curavam os doentes e se convertiam os pecadores, disse Lúcia. Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peça perdão dos seus pecados. E tomando um aspecto triste, não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido, e abrindo as mãos, fê-las refletir no sol, e enquanto que se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Tendo Nossa Senhora desaparecido nesta luz que ela mesma irradiava no céu, sucederam-se 3 novas visões, 3 quadros simbolizando um após outro os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos do Rosário. Junto ao sol apareceu a Sagrada Família, São José com o menino Jesus nos braços e Nossa Senhora do Rosário. A Virgem vestia uma túnica branca e um manto azul. São José estava também de branco e o menino Jesus de vermelho claro. Traçando 3 vezes no ar uma cruz, São José com o menino pareciam abençoar o mundo. As 2 cenas seguintes foram vistas apenas por Lúcia. Primeiramente, Nosso Senhor, transido de sofrimento, como a caminho do Calvário e Nossa Senhora das Dores, mas sem a espada no peito. O Divino Redentor abençoou o mundo da mesma forma que São José. Logo depois, apareceu gloriosa Nossa Senhora do Carmo, coroada Rainha do Universo, com o menino Jesus no colo. Enquanto os 3 pastorinhos contemplavam os celestiais personagens, operou-se ante os olhos da multidão o milagre anunciado. Chovera durante toda a aparição. Lúcia, ao término do seu colóquio com Nossa Senhora, gritara para o povo: olhem para o sol. Então rasgaram-se as nuvens e o sol apareceu como um imenso disco luminoso. Apesar do seu intenso brilho, podia ser olhado diretamente, sem ferir a vista. As pessoas o contemplavam absortas quando, ao súbito, o astro se pôs a dançar, a bailar. Parou outra vez e outra vez começou a dançar, até que por fim pareceu que se soltasse do céu e se viesse para cima da gente, segundo a descrição de um dos presentes. Eles tiveram a sensação de que o sol ia cair sobre eles. A luz foi muito intensa e muito forte. O ciclo das visões de Fátima estava encerrando. Após tais prodígios, todos se entreolhavam perturbados. Em seguida, a alegria explodiu. Milagre! Gritavam todos. As crianças tinham razão. Os gritos de entusiasmo ecoavam pelas colinas e muitos notavam que suas roupas encharcadas alguns minutos antes estavam completamente secas. O milagre do sol pôde ser observado a uma distância de muitos quilômetros do local das aparições. Muitos locais. Gente, essa é a história das aparições de Nossa Senhora de Fátima. O milagre do sol pôde ser observado a uma distância de muitos quilômetros. Como não se emocionar com uma história dessas? Como desconfiar? É interessante que a igreja nos diz, né, que existem 2 tipos de revelação. A revelação pública e a revelação privada. Revelação pública é tudo que está na Bíblia. Então, toda a revelação pública de Deus está na Bíblia. Tudo que está lá nós devemos confiar e acreditar
sem nenhum pingo de dúvidas, né? Sem nenhuma condição, sem nenhuma contradição. Mas sobre as revelações privadas, que é o caso dessa que aconteceu com os 3 pastorinhos, privadas porque elas aconteceram depois de toda a manifestação de Deus na sua palavra, na Bíblia, elas são consideradas manifestações privadas. E por isso a igreja nos dá o livre arbítrio, né? O poder de acolher ou não, de acreditar ou não. Mas eu me pergunto, como não acreditar? Para mim é impossível não acreditar. Eu me sinto muito tocada por esse texto e eu releio sempre. Gosto muito. E aí eu fui buscar, né, o que a ciência fala sobre o milagre do sol, porque eu tinha visto um vídeo recente que falava que esse milagre do sol ele podia ser provado pela ciência. E eu achei, né, que os cientistas disseram que realmente nesse período houve um episódio diferenciado no céu. O que eles chamam, né, de que o Sol girou sobre si mesmo num rodopio louco. Houve também mudanças na cor da atmosfera. E, por fim, o Sol girando loucamente parecia, de repente, soltar-se do firmamento e, vermelho como sangue, avançar ameaçadoramente sobre a Terra, como se fosse para nos esmagar com seu peso enorme. Tenho que declarar que nunca, antes ou depois de 13 de outubro, observei semelhante fenômeno solar na atmosfera. Então, os cientistas eles comprovaram que existiu sim um fenômeno do Sol na atmosfera no dia 13 de outubro de 1917 e que nunca depois disso houve fenômeno parecido. Então, eu fico me perguntando, né? Como não acreditar? Esse foi um vídeo muito diferente que eu coloquei hoje, mas eu me impressiono, eu queria trazer, não sei se vocês vão gostar, é importante para mim esse feedback, se vocês gostam de vídeos assim, mais conversado também, né? Não trouxe aqui nada de forma técnica, em que eu ficasse passando informações decoradas, eu vim aqui conversar de amigo para amigo, contando o que me toca e o que me faz me apaixonar tanto nessa história, e dizer que foi através desse dia, né, que graças à minha importunação à fé da minha irmã, lá, né, ao seu comportamento belo de rezar 4 horas da manhã, grávida, no seu finalzinho de gestação, ali em gratidão a tudo que Deus estava fazendo na vida dela, né, graças a essa importunação eu tive a oportunidade de viver essa experiência. Isso para mim foi sim uma experiência que me tocou e que me transformou. E que me transforma todos os dias, porque desde então eu me esforço muito para rezar o terço todos os dias. Então isso aconteceu, né, na quaresma do ano passado, e desde a quaresma do ano passado eu venho inserindo o terço diário na minha vida. E eu já contei em algum podcast que nada me transformou tanto. Eu percebo que, apesar de eu sempre ter buscado, eu nunca fui uma católica que só ia à missa. Eu sempre fui curiosa, eu sempre gostei de ler a Bíblia, de ouvir vídeos, né, assistir vídeos, de ler livros, sempre. Mas eu acho que eu nunca vivi uma verdadeira transformação, uma conversão verdadeira. E talvez porque eu nunca estivesse aberta para viver aquilo. Mas rezar o terço, ele nos abre, sabe? Rezar o terço nos esvazia de nós mesmos. E aí a gente começa a ter espaço de sobra para Deus entrar e para Deus agir. Essa é a sensação que eu tenho. Não é teológica, não é filosófica, mas é a minha experiência, né, de fé. Como essa história mexeu comigo e tem me transformado a cada dia. E como essa história tem me levado a almejar cada vez mais conhecer a Deus, né? Me aproximar de Deus, aumentar a minha intimidade com Deus e da minha família, para que nós todos busquemos o céu todos os dias. Me conta aí, deixa o seu recadinho se você gostou desse formato de vídeo, se você gostou, se você tem interesse de conhecer também a história do terço, porque aqui eu contei a história das aparições, mas essa busca, né, essa história das aparições, ela chegou até mim enquanto eu procurava
a história do terço, por que rezar o terço e da onde surgiu o terço. Se esse vídeo te interessa, coloca aí, Lili, quero o vídeo por que rezar o terço, ou da onde surgiu o terço. Coloca aí que você quer saber mais sobre o terço nos comentários, que aí eu trago as outras informações, né? Da onde surgiu, como se iniciou, porque aqui Nossa Senhora já pede para rezar o terço, tá? Mas isso foi em 1917. Mas foi aí que o terço surgiu? Não, não foi. Então, se você quiser conhecer mais sobre a história do terço, se você tiver gostado desse tipo de conteúdo, não esquece de comentar aí pra mim, deixar seu recadinho, que é muito importante esse feedback, tá bom? Espero que você tenha gostado, lembrando que eu vou deixar o link desse livro, que eu acho, assim, sensacional, todo católico deveria ler, Memórias da Irmã Lúcia. Vou deixar o link aqui na descrição, e se você quiser saber mais alguma coisa também, deixa aí nos comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo.